Olá, caro acadêmico da Unitins. Eu sou professora Silvéria e estou aqui para dar algumas dicas a vocês a respeito da prova do ENAD. Então, vamos ficar bastante atentos para que a hora que você for realmente fazer a prova, você seja contemplado com essas dicas. Vamos começar aqui. Bem, para início, então eu quero reforçar com vocês a respeito do objetivo do ENAD. Então, qual que é o objetivo? Então, o ENAD, ele existe justamente para acompanhar o processo de aprendizagem e avaliar o desempenho de vocês em relação aos conteúdos que são previstos nas diretrizes curriculares do curso que vocês estão fazendo. Tá? Então, o objetivo realmente é avaliar a aprendizagem de vocês em relação aos conteúdos trabalhados no decorrer aí do curso que vocês estão fazendo. Bem, quantas realmente são as questões na prova do ENAD? Do que ela é constituída? Bem, nós temos, então, 10 questões de formação geral. Entre essas 10 questões, nós temos 8 questões que são objetivas e 2 discursivas. As outras questões, então, no total são 30, de formação específica, que avalia realmente a especificidade do curso de vocês. Né? Então, são 27 questões objetivas e 3 questões discursivas. Além disso, nós temos 9 questões que vão verificar a percepção que vocês tiveram da prova. Né? Então, aqui vocês percebem que são 40 questões. Entre essas 40 questões, nós temos, então, 35 questões objetivas e 5 questões discursivas. Bem, o que realmente é avaliado na parte da formação geral? Né? Então, aí, vocês, inclusive, tiveram algumas aulas a respeito, né? Então, são alguns temas que são avaliados. Né? E quais são esses temas? Então, um deles é ética e democracia e cidadania. O segundo são questões que vão contemplar situações sobre Estado, sociedade, trabalho. Outro item é a educação e desenvolvimento humano e social. O quarto são questões de cultura, arte, comunicação. O quinto são questões referentes à ciência, tecnologia e inovação. Né? O sexto são questões referentes à saúde e prevenção de doença. O sétimo está relacionado à segurança alimentar e nutricional. O oitavo, meio ambiente, biodiversidade, sustentabilidade e intervenção humana. O nono é relação entre campo e cidade, desenvolvimento urbano e rural, qualidade de vida. O 10º, a globalização e a política internacional. O 11º, território, sociodiversidade e multiculturalismo. O 12º são as relações de desigualdade, de opressão, de exploração étnico-raciais, de classe, gênero, orientação sexual. E o último são conteúdos referentes à acessibilidade e inclusão social. Né? Então, esses conteúdos de formação geral, eles são avaliados contemplando atualidades. Né? Então, interessante é que vocês leiam a respeito que tanto questões objetivas quanto questões discursivas têm como base esses temas. Né? E o interessante é o fato de você estar atualizado, tanto para a prova do ENAD, quanto quem for fazer depois também concursos, principalmente em concursos que uma das fases é justamente a produção de uma redação. E quais são as orientações em relação a essas questões? Então, eu vou dar algumas dicas a vocês.
Né? Então, o que eu aconselho é que, inicialmente, então, vocês leiam atentamente as instruções gerais e as instruções específicas para cada questão. Né? Já lá na prova, a primeira página tem aquelas instruções gerais. Então, é interessante nós sabermos, né, lermos com bastante atenção quais as orientações que nos são dadas em relação à prova. Né? E claro que precisamos ler com bastante atenção as instruções específicas, para realmente sabermos o que está sendo cobrado em cada uma das questões, fazermos a devida interpretação de cada uma delas. Né? Bem, nós temos, como vocês viram, 40 questões, mais 9 questões que vão avaliar, né, a sua compreensão em relação à prova. E essas 40 questões, elas estão distribuídas num determinado tempo. Né? Então, nós não podemos utilizar um tempo muito grande em determinadas questões e deixarmos menos para outras questões. Né? Então, o ideal é que a gente consiga distribuir o tempo pela quantidade de questões. Por isso que o ideal é que vocês gastem, no máximo, 12 minutos para cada questão discursiva. Vocês têm 5 questões discursivas. Então, no máximo, é gastar 12 minutos. E para cada questão objetiva, no máximo, gastar 4 minutos e 50 segundos. Né? É um tempo pequeno, né? Então, por isso que nós precisamos agilizar para depois, lá no final, não fazermos as questões de qualquer jeito. Então, darmos atenção a todas elas. Bem, além disso, né, eu aconselho que vocês procurem responder todas as questões, né, mesmo fazendo uso dos conhecimentos parciais, né, ou eliminando as alternativas lá nas questões objetivas. Né. Então, muitas vezes pode ser que vocês leiam, não consigo relembrar o conteúdo. Já vai eliminando aquelas alternativas que vocês já julgarem que elas estão incorretas. Né? E aquelas questões que vocês não souberem bem a resposta, façam uma sinalização para que depois vocês voltem, né? E talvez, lendo as outras questões, vocês vão relembrando determinados conteúdos. Né? Então, aquelas questões em que vocês estiverem meio incertos, na dúvida se é ou não é aquela resposta, sinalizem, né? E depois vocês podem retomar e tentar responder com mais convicção. E se, digamos, vocês relendo a questão e resolverem mudar a alternativa, realmente só façam essa troca se vocês realmente tiverem certeza em relação àquilo que vocês querem alterar. Bem, o interessante é nós lermos a raiz da questão e tentarmos formular uma resposta antes de consultarmos as alternativas. Né? Então, nós lemos o enunciado e antes mesmo da gente saber de ler as alternativas, o interessante é qual seria a resposta à questão. E daí, a hora que nós estivermos lendo as alternativas, verificarmos se realmente aquilo que nós inicialmente supomos ser a resposta realmente está em uma das alternativas, né? Para vermos realmente se tem relação àquilo que achamos que seja a resposta com o que está realmente em uma das alternativas. Analise todas as alternativas, mesmo tendo localizado a resposta que você acredita ser correta. Muitas vezes a gente lê e pensa, é essa a resposta, e acaba não lendo as outras alternativas. E pode ser que estejamos enganados. Então, o interessante é ler todas as alternativas e termos a certeza de que aquela que supomos estar a correta realmente seja a correta.
E nas questões que houver figuras, tabelas, quadros, gráficos ou qualquer outro tipo de ilustração, analisarmos com bastante atenção para não cometer nenhum equívoco em relação à resposta. E certifique-se de que as marcações na folha de respostas conferem com os números das questões. Isso é muito importante, que muitas vezes acabamos sinalizando de forma incorreta. Às vezes pegamos para sinalizar a questão 4 e colocamos a resposta à questão 5 ou questão 6. Então, antes de realmente colocar a resposta, certifique que o que você está sinalizando, a alternativa, está realmente na questão correta. Bem, questões discursivas. Nas questões discursivas, o interessante aqui é que nós vamos produzir textos de no máximo 15 linhas. Então, quando você for produzir a sua resposta, então já tenha isso em mente. A sua resposta, no máximo, deverá ter 15 linhas. Então, se for algo um pouco mais longo, uma resposta um pouco mais longa, então você precisa ser mais conciso para que realmente o espaço que está destinado à questão você consiga colocar a sua resposta. Então, o interessante nas questões discursivas é você compreender o comando principal da questão, antes de elaborar uma boa resposta. Então, verifique realmente qual o verbo que está lá e o que você realmente precisa responder, colocar lá na sua resposta. Então, o interessante é você ler o enunciado com atenção antes de ler os seus motivadores. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando você for ler, se você ler o enunciado, quando você for ler o texto ou os textos motivadores, você já vai saber a que você precisa prestar mais atenção. Então, aqui que eu preciso ficar mais atento a partir do enunciado. Assim eu acabo ganhando tempo. Então, leia primeiramente o comando, assim você vai já saber o que precisa procurar, e quando você for ler os textos, você já sabe o que está sendo solicitado. Então, fique bastante atento às instruções do enunciado. Verifique se está lá, analise, exemplifique, compare. Por quê? Porque são verbos que direcionam para diferentes ações. Então, se você precisa analisar, se você precisa exemplificar, se você precisa fazer comparações. Às vezes tem lá justifique, descreva. Então, esses verbos já direcionam para diferentes raciocínios. E o interessante é você fazer um esquema de respostas. Então, você lê o comando, lê os textos motivadores e fazer o que eu vou colocar na resposta, o que está sendo solicitado na resposta, e já fazer um esquema para daí esse esquema orientar a elaboração da sua resposta. Bem, as questões discursivas, normalmente, elas são divididas em 2 ou 3 tópicos. Às vezes é um tópico só, às vezes são 2, às vezes são 3. Mas você pode fazer um único texto, um único parágrafo, respondendo o que é solicitado em cada um dos tópicos. Releia a pergunta e responda os tópicos 1 a 1. Mas você pode responder em um único texto, mas vai respondendo para que a sua resposta contemple tudo o que foi solicitado. Então, você vai juntar as respostas em um único texto, e esse texto ele pode ter a estrutura de uma dissertação argumentativa. Ou seja, nesse texto você vai fazer uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão.
a sugestão que eu dou a você, então, para elaborar esse texto. Então, na introdução, você apresenta o que vai escrever, o que o leitor vai encontrar em sua resposta. No desenvolvimento, você vai expor os seus conhecimentos sobre o assunto, vai fundamentar a sua argumentação. E na conclusão, dependendo do assunto, você já pode propor uma solução. Inclusive, há questões em que pedem que você proponha uma intervenção, né? Então, se for proposto, né, para você elaborar uma intervenção, o interessante é você mencionar quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito e com que finalidade. Ou seja, você vai responder quem, o que, como e para quê, tá? Então, isso quando for solicitado que você elabore alguma intervenção referente a algum problema. Bem, nas questões discursivas, tome bastante cuidado na linguagem coloquial. Nós não podemos usar a linguagem do dia a dia num texto formal. Então, há necessidade de você respeitar as regras da língua padrão e usar a linguagem formal. Dependendo do conteúdo que for cobrado, usar a terminologia técnica. O que vem a ser terminologia técnica? São termos da sua área, do seu curso. Seja consistente, sucinto ao elaborar sua resposta. Então, realmente, você precisa mostrar que você tem domínio daquele conteúdo. Então, seja consistente. E ser breve, justamente porque os textos são breves e você tem pouco tempo também para elaborar as respostas, né? Depois que você elaborou as respostas, o interessante é que você releia. Se for necessário acrescentar detalhes, enriquecer o conteúdo e corrigir eventuais erros de linguagem, verificar se a pontuação está adequada, ortografia, concordância, regência, uso de acentuação, não esqueça de acentuar as palavras, se for para usar a crase, né? Ou seja, dar aquela última olhada para verificar se o texto está ok. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de texto. Como que vocês podem realmente elaborar uma questão discursiva? Para isso, então, vamos analisar aqui essa imagem, né? Dá para notar a diferença? As ruas continuam do mesmo tamanho, mas o número de pessoas que precisam se locomover aumenta. Então, aqui nós temos 30 pessoas. Essas 30 pessoas, elas, né, entram dentro de um ônibus. Então, quanto mais pessoas optarem pelo transporte coletivo, menos congestionamento haverá nas ruas. Consequentemente, menos gases causadores do aquecimento global serão emitidos. Essas 30 pessoas, elas podem optar, né, e andar de bicicleta. Além de ocupar menos espaço na cidade, a bicicleta não polui o ar e proporciona um ótimo exercício. Pedalar pelo menos meia hora todos os dias pode aumentar a expectativa de vida em 4 anos. Ou essas pessoas, elas podem optar em andar de carro. Usar o carro apenas quando for realmente necessário pode ser uma boa saída para descomplicar o trânsito da cidade. Aproveite para dar carona aos vizinhos e mantenha seu veículo sempre regulado. Então, aqui nós temos o site onde esse infográfico está, de onde que ele foi retirado. Bem, o que a questão pede? Produza um texto fazendo comparação entre os 3 meios de transporte contemplados na imagem. Apresente fatores positivos e negativos associados a cada um dos meios de transporte, né? Então, aqui são 2 pontos que vocês precisam abordar no texto. Fazer comparação entre os 3 meios, né? Os 3 meios, então, é o coletivo, o uso da bicicleta e o uso do carro.
Além disso, vocês precisam fazer menção a fatores positivos e fatores negativos. Então, o texto ele precisa contemplar esses dois pontos aqui. E eu vou apresentar para vocês como que esse texto poderia ficar, uma sugestão. Então, vocês poderiam escrever da seguinte forma essas duas solicitações na questão. O infográfico, publicado em Planeta Sustentável, da Abril, traz uma pirâmide que compara o espaço utilizado por 3 meios diferentes: ônibus, bicicletas e automóveis, para transportar 30 pessoas. A diferença é enorme. Não é à toa que cidades como Paris e Madrid adotaram políticas de restrição à circulação de veículo. Mas, para que todos os nossos planos de mobilidade urbana funcionem, devem-se levar em conta aspectos positivos e negativos da utilização de cada tipo de veículo, bem como investir em programas de compartilhamento, como já vem ocorrendo na Europa. Nota-se opção pelo transporte coletivo, quando de qualidade, ou seja, seguro e prático, garante menos congestionamento e poluição. Para os que se interessam também pelo exercício, há a possibilidade da utilização da bicicleta, que prevê visitas menos frequentes ao médico. Porém, é necessária malha de ciclovia adequada, abrangente e livre de assaltos. O automóvel é o meio mais poluente e complicador do trânsito. No entanto, pode ser utilizado em projetos de carona solidária e não se pode esquecer ainda é largamente adotado por idosos e pessoas portadoras de necessidades especiais. Então, aqui vocês notaram, né, que o texto ele aborda os 3 tipos, né, e mostra fatores positivos e fatores negativos de cada um deles. Né? Então, coloca um deles, expõe positivo, negativo. Vai para o outro, positivo, negativo. O outro, positivo, negativo. Então, o texto realmente contempla o que foi solicitado, que era justamente fazer a comparação e mencionar fatores positivos e fatores negativos. Então, a mesma coisa vocês devem fazer com questões aí do ENAD, elaborar pontos positivos e pontos negativos, ok? Então, contemplando o conteúdo de cada um dos itens, ok? Então, seria isso em relação às questões discursivas. Então, espero que vocês realmente aproveitem as dicas que eu expus aí em relação às questões discursivas e consigam fazer uma boa prova no ENAD. Boa sorte a vocês!